O portal Brasil61.com discute barreiras protecionistas no mercado internacional que vem atrapalhando, gerando prejuízos para a nossa indústria, para as nossas exportações. E nós vamos conversar com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL paulista, que nos recebe com muita gentileza. Deputado, muito obrigado por atender a reportagem do Brasil61.com. Muito obrigado, parabéns aí pela seleção do tema, que de fato é muito interessante a gente esclarecer muita coisa sobre isso. Deputado, barreiras protecionistas, barreiras comerciais no mercado internacional, elas existem. E elas afetam a vida do brasileiro, por exemplo, nas cidades, ela afeta o crescimento da economia, o emprego ou não? Afetam absolutamente, afetam também toda a dinâmica da economia local. Vamos só entender que o protecionismo ele começa a ressurgir no século XX, né, com a criação aí dos grandes blocos socialistas, nazistas, fascistas, comunistas. Esses começam a se fechar para o mundo, a se fechar para o comércio exterior. E durante todo o século XX isso só perdurou e foi crescendo. Claro que depois, no pós-guerra, e algumas décadas depois do pós-guerra, houve uma necessidade de liberalização, mais uma vez, do comércio internacional, desburocratização. Isso ocorreu no final dos anos 80, durante os anos 90, onde houve uma expansão aí, até dos japoneses começaram a entrar bastante no mercado internacional, foram os primeiros asiáticos a entrar de uma maneira contundente. Só que os próprios japoneses, eles não tinham livre mercado, eles não tinham fronteiras abertas. Eles se beneficiavam das fronteiras abertas, do liberalismo econômico, do livre comércio que existiam, ao menos praticado das maiores economias, sobretudo Europa e Estados Unidos. Bom, o que a gente vê hoje em dia? No momento atual, ao menos na última década, houve um reentrincheiramento dos países em nações de Estado, e começaram a se proteger cada vez mais, sobretudo com o crescimento da China, que também veio no vácuo do Japão, depois veio a China, também aproveitando uma estratégia muito similar. A Coreia do Sul também. Eles tinham um certo protecionismo das suas economias internas, no entanto, eles se beneficiavam do liberalismo e do livre comércio de economias externas. Então, nessa dinâmica, quem tinha uma estratégia de conquista de mercado saiu muito bem. Quem tinha uma estratégia de abrir e liberalizar seus mercados, pode-se dizer que também saiu bem do ponto de vista de consumidor. No entanto, os produtores, aqueles que são essenciais e aqueles que produzem, transformam uma mercadoria, sobretudo o setor industrial, esse se sentiu penalizado. Vimos que um processo de industrialização da Ásia comensurava um processo de desindustrialização do Ocidente. Então, estrategicamente, isso enfraqueceu o Ocidente perante o Oriente. Então, nessa dinâmica aí de liberar e fechar. Então, a grande realidade aqui, que a gente tem que comunicar para todos, é que, de fato, não existe livre mercado no contexto internacional. O livre mercado ele é praticado dentro da nação-estado, dentro de um país. Aí sim, você pode dizer que não deve haver protecionismo, subsídio ou qualquer forma de benefício ou isenção interna para os setores de uma economia num contexto de nação-estado. Agora, esse conjunto, esse ecossistema econômico precisa ser protegido da realidade que existe no mundo em termos de relações exteriores, né, que não praticam eu diria que eles não têm essa isonomia, eles literalmente eles têm estratégias de conquista. E é exatamente isso que nós estamos vendo. Então, hoje está muito mais claro que existe protecionismo e os países que estão ainda abertos ou que ainda acreditam no livre comércio, do ponto de vista externo, esses tendem a sofrer mais. O Brasil ainda está com essa pencha, está ainda com essa estratégia, um eco do passado. No entanto, a gente está vendo aí um novo mercantilismo, né, um neomercantilismo surgindo aí no século XXI. Pois é, e o senhor vem afirmando, né, traz um histórico importante sobre essas relações e é claro que com o passar do tempo elas vão se renovando, elas vão se modernizando. Hoje surgem novas barreiras comerciais e o que mais preocupa o setor industrial, por exemplo, são barreiras que são impostas pela própria indústria importadora, por exemplo, e não existem regras
já preeditadas ou legislação em vigor nesse mercado por meio da União Europeia ou mesmo pelas relações de mercado. São feitas, vamos dizer assim, por conta própria das indústrias, e isso vem atrapalhando muito as exportações. Um estudo recente da CNI aponta que o país pode sofrer até 22% de prejuízos por causa das novas barreiras comerciais que estão sendo impostas no mercado internacional. Como o país pode se preparar, as indústrias, para esse tipo de cenário, deputado? Você apontou muito bem. Acho que é bom esclarecer aqui que há protecionismo não só governamental, ou seja, legalizado através de normas, através de leis, através de alíquotas impostas pelos países, mas também há toda sorte de protecionismo setorial, que é de dentro do comportamento do setor econômico, que se priva de comprar de fornecedores que não se adequam às suas práticas, né? Então isso é fora do contexto de governo, né? Do contexto dentro da livre iniciativa, ela também cerceia que tipo de fornecedores ali fornece a que normas. Então essa dinâmica, você só vence essa dinâmica fortalecendo o seu setor, a sua economia, o seu setor industrial, o seu setor de comércio. Por quê? O Brasil precisa se tornar, e ele tem toda a capacidade para isso, em um grande país produtor, porque ele já é um grande país consumidor. Se ele se tornar um país produtor maior ainda do que ele é hoje, vamos lembrar que o PIB da indústria do Brasil tem decrescido, ele estava perto dos 20% há 20, 30 anos atrás, e agora está menos de 10% do nosso PIB. É o setor industrial. O setor industrial, ele multiplica os fornecedores. Para cada indústria que te entrega um produto final, há toda toda sorte de fornecedores, microfornecedores industriais, que se beneficiam dessa indústria que entrega o produto final. Então, toda essa cadeia produtiva. E nesse caso, desculpe interromper, é diretamente ligado à economia das cidades, né? Absolutamente. Você tem, num contexto, podemos até ter exemplos aqui, por exemplo, Inglaterra, não a Alemanha, porque a Alemanha sempre foi um país industrial, onde a indústria é um percentual do PIB alemão bem expressivo. Mas em países que sofreram desindustrialização, por exemplo, a Inglaterra, eles moldaram suas economias para fazerem microindústrias ou permitirem microindústrias. E isso beneficia as cidades, porque é dentro de um contexto de residência que você faz ali. Tem um torno, tem uma fresa, tem algum aparato industrial que você pode ali produzir uma peça específica, bem especializada, fazer algum microprocesso, até químico, né? Que tem alguns processos químicos de tratamento de produtos que às vezes não afetam tanto o meio ambiente nem a sua vizinhança. Então, todo esse tipo de permissão, no nosso contexto, por leis locais, assim, de cidades, você acaba eliminando a chance de você industrializar. Então, temos toda uma sorte de burocracia aqui no Brasil que impede a industrialização, impede comércio também, porque cria essas zonas residenciais e zonas comerciais, ele começa a fazer toda sorte de privação, o que acaba expulsando, encarecendo as oportunidades, acaba expulsando essas oportunidades da cidade. Mas tem um contexto maior, que é essa questão tarifária que você mencionou. Se os outros países estão praticando protecionismo e você fica sem a sua capacidade de exportar com o seu método de operação, você passa a depender cada vez mais do seu mercado interno. Então, temos que reforçar o nosso mercado interno. Essa que é a grande visão aqui. Porque, primeiro, porque nós temos um grande mercado interno. Segundo, porque nós podemos reforçar o nosso mercado interno. E através da indústria. Isso vai multiplicar não só empregos, oportunidades, patentes, e vai também dar essa proteção ao Brasil de não depender tanto dos países externos e pode até inverter. Os países que queiram participar do Brasil
nós é que impomos as regras a eles. Então, nós estamos sempre numa situação, e eu acho que o nosso corpo diplomático e a nossa economia, nossos empresários, estamos sempre numa condição de subserviência, de querer servir aos poderes externos. Nós nunca olhamos para dentro e falamos, não, nós podemos também, nós temos força e vamos construir essas forças. Nós estamos sempre entregando e se entregando às normas e padrões que estão estabelecidos de fora, e nós tentamos nos adequar aqui. Isso, de certa maneira, nos priva de atingir mercados e de também multiplicar a nossa capacidade produtiva e empregatícia de criar um mercado consumidor ainda maior. Então, neste contexto, quanto mais protecionismo existe externamente, nós não nos beneficiamos de abrir fronteiras. Acho que o protecionismo gera protecionismo. Então, temos que também ter nossas chancelas. Por exemplo, temos situações em que o mercado internacional agora está começando a privar comércio com o Brasil em função de questões ecológicas, né, de questões ambientais, ecológicas. Agora, só que por pura ignorância ou por pura narrativa política, eles não entendem que nós temos uma situação ecológica muito mais favorável e muito mais rigorosa do que a maioria dos países europeus, do que a Ásia, do que a América do Norte. Só que nós não impomos condições nenhumas a eles. Nós estamos, sim, numa condição de impor a eles condições ecológicas, mas nós não fazemos isso. Engraçado essa assimetria, né? Isso tudo é baseado na nossa perspectiva. Se a gente começa a mudar e aceitar algumas realidades e também adotarmos aí uma estratégia de fortalecer a economia brasileira como sendo não só uma economia consumidora, mas também uma economia produtora, a gente consegue dar essa volta por cima. Espero que isso se logre, ou seja, que isso se torne realidade num curto período de tempo, porque o mundo não está esperando, não, está se protegendo contra a gente. Deputado, o senhor fala muito bem sobre essa questão da atuação da nossa diplomacia, enfim, do país no mercado internacional em defesa dos nossos produtos, em defesa da nossa indústria, das nossas exportações. Agora, ela me parece, pelo menos de acordo com o setor industrial, que há uma certa urgência, porque estão surgindo novas, como o senhor acaba de citar aí na questão da sustentabilidade, do clima, novas barreiras comerciais que ainda não estão sendo previstas em legislações. Então, veja, uma indústria, uma grande empresa importadora, acaba colocando exigências para que o produto que ela compra, né, que ela compre, passe por um padrão de qualidade que ela impõe. E aí, o medo, ou pelo menos a grande ansiedade do mercado, o produtor brasileiro, é que essas normas, é claro, lá existe uma liberdade muito maior do que a nossa, mas que essas normas passem a ser, de fato, instituídas por exemplo, pela União Europeia nas relações comerciais. O que falta para o Brasil ter mais força nessa discussão? O senhor acha que está faltando um pouco de empenho por parte tanto da diplomacia brasileira, quanto também dos empresários, dos industriais, do próprio governo? Porque os industriais, inclusive, eles estão propondo criar uma frente, criar um grupo, um gestor, um comitê, com representantes do setor industrial, com representantes dos governos, do poder legislativo. O senhor acha que é por aí? Eu acho que o país precisa ampliar a sua participação no debate dessas barreiras lá no exterior? Sim, olha, primeiro há toda uma narrativa e uma perspectiva que precisa ser debelada, que foi criada contra o Brasil e que precisa ser debelada, né? E eu acho que isso não está sendo feito. Nós temos aí diplomatas da velha guarda agindo contra o Brasil, porque eles vêm de uma matriz ideológica completamente reversa ao momento atual. Não estou dizendo ao governo atual, estou dizendo ao momento atual, né? O modelo com que eles operam é um modelo de multilateralismo, é um modelo de formação de grandes blocos. E quando você entra em acordos multilaterais e grandes blocos, você acaba sacrificando a sua soberania. E o momento político, não é só do Brasil, mas do mundo, é de reforçar a soberania e sair de acordos multilaterais e reforçar acordos bilaterais.
Então, com alguns países ainda é possível fazer esses acordos bilaterais, porque esses países estão mais independentes dos grandes blocos. Agora, há grandes blocos, por exemplo, a Europa é um grande bloco. E como lidar com um país como Itália individualmente ou Alemanha individualmente, quando eles participam do grande bloco da União Europeia, que começa a criar toda sorte de restrição ao Brasil. Essa que é a dinâmica, né? Que a gente precisa debelar uma narrativa política, efetivamente. Debelar a narrativa política criada por burocratas da União Europeia. Acho que aí é que começa. E depois mostrar, né, que aqui temos essa capacitação, não podemos deixar que hoje em dia é difícil você acreditar também nos setores informativos, né, na mídia, por exemplo, porque tem toda sorte de falsidade criadas, falsas narrativas, informação errada. E eu acho que vale fazer um contraponto aí também, porque não há muito essa realidade com a qual opera a União Europeia sobre o Brasil, na minha opinião, é totalmente equivocada, ou no mínimo parcialmente equivocada. Agora, o que você está falando também é da questão das empresas terem modus operandi independentes, né? Por exemplo, esse movimento de ESG, né? De ecologia social e governança, né? Que é um movimento que está sendo criado aí pelas empresas. Investidores só investem se as empresas têm uma estratégia ESG. O mercado de capitais também começa a valorizar isso. Então, você veja, todos os agentes da livre iniciativa começam a buscar todo um conjunto de fatores para escolher as suas empresas, né? Empresas que não fazem dumping, ou que não poluem, ou empresas que tratam bem a questão social, ou têm planos dentro da empresa que são planos que tratam bem seus funcionários, etc, etc. Isso é uma maneira espontânea de criar ao menos vieses de investimento e viés de operação, e espero que mantemos que seja assim, que seja espontâneo e que seja na livre iniciativa e que não venhamos aí a regulamentar isso. Mas sabemos que a questão da União Europeia já está altamente regulamentada, né? Existe toda sorte de protecionismo ali, muito além dessa questão do ESG. Então, o ESG ele vem como um crivo a mais do que existe da regulamentação governamental, né? Isso na questão União Europeia. Na questão Brasil, nós temos limitadores também. O Brasil não é um país aberto, o Brasil é um país fechado. E ele é muito fechado em função da burocracia que existe para as empresas aqui e dos tributos que são impostos nas empresas brasileiras. Então, isso naturalmente blinda o país de competidores poderem entrar livremente. Muitos deles nem querem operar no Brasil, ao contrário, estão indo embora do Brasil, né? Empresas multinacionais estão saindo do Brasil. Então, o mercado brasileiro está no sentido oposto, né? Ele tem que se liberalizar internamente para criar mais competição e fomentar mais a sua economia própria. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele tem que começar a ver por onde ele pode começar a se blindar dessas interferências externas, né, que também são perigosas quando vem para formar cartel, controle de preço e até mesmo limitação de oferta de bens e serviços. Então, eu falei bastante coisa aqui, mas Sim. eu acho que nesse sentido, eu acho que aqui assim, dá um... Desculpa, Diga. só para finalizar. Nesse sentido, por exemplo, nós tivemos agora há pouco tempo a troca do ministro de Relações Exteriores, tivemos também a posse de uma nova equipe de parlamentares, de deputados federais na Comissão de Assuntos de Relações Exteriores, de Defesa Nacional, na Câmara dos Deputados. Eu só acredito que a nossa diplomacia, principalmente essa voltada para o mercado internacional, ela pode dar uma melhorada, ganhar um pouco mais de dinamismo a partir de agora? Olha, se depender da CREDEM, né, ou seja, da Comissão de Relações Exteriores, da Câmara ou da Comissão de Relações Exteriores do Senado, eu não vejo essa melhoria, não. Muito pelo contrário, eu vejo a gente revertendo a política que existia antes, que é aquela política de participação em grandes blocos, e você sair de acordos bilaterais e passar a fazer parte de um conjunto de países para fazer negociações.
por que isso é ruim para o Brasil? Porque o Brasil efetivamente não precisa de participar de bloco. O Brasil ele é um país continental. Só os países continentais, veja que é o único país continental que naturalmente se coloca em bloco. Os outros países continentais não se colocam em bloco, né? Você tem Estados Unidos, ele não faz parte de nenhum bloco que tira a sua autonomia de negociação, assim como a Rússia. A Rússia não faz parte de nenhum bloco que tira a sua autonomia, sua soberania de negociação. A China, então, nem se fala, né? O Brasil deveria estar neste jogo de uma nação continental que faz acordos bilaterais que são individualmente positivos para o país, né, e sair de blocos multilaterais. Mas esse pessoal, eu imagino que o presidente da Credem, Aécio Neves, já se falou favorável ao multilateralismo, a reintegrar o Brasil num bloco como o Mercosul, para que o Mercosul negocie pelo Brasil. Sendo que as outras economias atreladas ao Mercosul, na minha opinião, não vão agregar nada. E o Mercosul nunca foram. Aliás, inicialmente foi um acordo de livre comércio, mas nunca aconteceu o livre comércio entre esses países. Não havia estabilidade política, ainda não há, desde os anos 90, para haver livre comércio. Muito pelo contrário, acabou sendo usado como um acordo político, de integração política e não de integração econômica. Então veja a falácia do que é o Mercosul. E eu acho que é um grande erro de visão, de leitura de momento político, achar que temos que reverter, que a ideia de ter soberania e de negociar acordos bilaterais é uma ideia ruim. Isso é um erro, né? Um erro estratégico. A gente pode pagar um bom tempo se a gente voltar atrás no que tínhamos antes. Então, eu não acredito não só na Comissão de Relações Exteriores do Senado, como eu não acredito na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, da qual eu participo, né? Exatamente porque eles têm esse viés favoráveis a acordos multilaterais. Então, agora, na questão do ministro efetivo que trocou do ministro Ernesto Araújo, eu acho que ainda é cedo para julgar, né? Eu espero que ele seja sensato e fazer uma leitura tal qual eu estou fazendo, né? Porque eu acredito que eu sou sensato nesse contexto, tenho seguido esse tema há um bom tempo, e subscrever as demandas internacionais a todo momento. Isso não é bom para o Brasil. Isso escraviza o Brasil perante as outras economias. Supostamente, elas também elas é que estão ditando as regras, mas talvez não necessariamente seguindo as suas próprias regras. Então, nos coloca numa situação de subserviência política e econômica que não é bom para o Brasil. Não acho que assim seria positivo para o cidadão brasileiro, para o país, e eu acho que vai retornar o país à mediocridade, né? Aquela situação de fazer somente ser uma parte de um todo não muito bem definido, como é um bloco econômico. Enfim, então essa é a minha leitura aqui, tanto do ministro quanto Resumindo, o senhor acredita que o Comissões de Brasil... Relações Exteriores do Senado e Câmara. Desculpa. Resumindo, o senhor acredita que o país poderia criar mais defesas nas relações comerciais internacionais, principalmente, claro, se ele desse mais valor aos acordos bilaterais do que acordos com blocos, é isso? Exatamente. Nós ainda temos que explorar a possibilidade de fazer maturar os diversos acordos bilaterais que foram iniciados desde o início do governo Bolsonaro. Então, há diversos acordos com Japão, com Índia, com países que não fazem parte desses blocos econômicos e que têm economias produtoras fortes e já estão até mais avançados que o Brasil, apesar de serem países totalmente novos, como a Índia. A Índia não existia até os anos 50, era uma colônia. Então, mas já está lançando foguete, já está mandando, até tem experiência de pousar alguma coisa na Lua. E o Brasil aqui não produziu nada relativo a isso, né? Para fazer uma frente, um país aqui com instituições já centenárias. Então, nós estamos vendo que temos que sair, e muito desse problema nosso é essa subserviência na qual nós entramos no século XX. Né? Nós perdemos a nossa independência diplomática, nós perdemos a nossa visão de capacitação
de fazer aqui um poder hegemônico regional. Nós nos livramos disso, nos omitimos a essa missão natural nossa, né, entregamos isso para os Estados Unidos e a região como um todo sofreu. Nós temos aí guerrilhas e Farcs e toda sorte de instabilidade na região, em função do Brasil não saber liderar, né, e não querer liderar. E o nosso corpo diplomático do século XX, na minha opinião, é culpado disso. Então, temos que sair desse viés. É uma nova visão de Estado em que nós temos uma economia forte interna, temos um mercado consumidor forte, capaz de estabelecer padrões de consumo. E aí sim, quando nós tivermos um mercado consumidor forte, imagina se o país se torna relevante para um produtor europeu. Essa que é a chave, né? O país tem um mercado, uma classe média consumidora tão forte que o mercado europeu fica curioso e até dependente do mercado consumidor brasileiro. Isso é que é importante. E para a gente ter esse mercado consumidor forte interno, nós precisamos também ser um mercado produtor. Não adianta ficar só fazendo agronegócio e comércio e achar que a gente vai ter uma classe média forte. Não, classe média forte vem com um plano de industrialização da economia. E os dois estão atrelados. Todos os países envolvidos passaram por uma longa fase de industrialização. Nós não tivemos essa longa fase, nós tivemos voos de galinha da nossa industrialização. Então, e as questões ideológicas e também regulamentares acabaram sufocando a indústria nacional. Então, nós temos aí que temos que ter um plano de reindustrialização do Brasil de longo prazo, porque isso é estratégico, né, para o Brasil. E, sobretudo, agora, estamos vendo aí, como a gente mencionou aqui no início da entrevista, os países, ninguém está deixando dinheiro na mesa não, viu? Então, ninguém deixa barato. Se você abre sua economia e você não tem proteções, ou você não tem um setor, ou não zela pelo seu setor produtivo, do outro lado, você nunca vai saber, ou descobre tarde demais que estão fazendo dumping, estão fazendo toda a sorte de subsídio, e que são distorções que geram distorções na sua economia própria. Então, é isso. Acho que essa visão, nova visão do século XXI, temos que olhar para trás na história, pular o século XX, olhar para trás como é que era antes do século XIX, o mercantilismo, como é que os países se protegiam, porque a gente está vivendo um cenário de neomercantilismo, né? de alta proteção dos países, cada país se reentrincheirando e se protegendo, ao mesmo tempo vendo brechas onde existem para explorar essas brechas no mercado internacional. E o Brasil não está totalmente vulnerável com essa política multilateral aí que a oposição está querendo recolocar o Brasil. Então, temos que mudar e reforçar esse viés contrário a isso, a favor de soberania e acordos bilaterais. É isso. Gostaria de agradecer ao senhor. Eu estou falando aqui com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele é do PSL de São Paulo, que gentilmente atende a reportagem do Brasil61.com. Deputado, queria agradecer muito o senhor, muito obrigado e bom trabalho. Para você também, conte comigo sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. E você já sabe, você pode curtir e ver essa entrevista nas redes sociais no Brasil61.com, no YouTube e também nas redes sociais. Valeu, muito obrigado, até a próxima.